Bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. A semana passada ficou marcada pelas reuniões de política monetária, quer da Reserva Federal Norte-Americana, quer do Banco Central Europeu. No caso dos Estados Unidos, após a publicação do dado da inflação na terça-feira, que ficou abaixo das projeções, o qual caiu para os 4% face a período homólogo, era de esperar que a Fed mantivesse as taxas de juros inalteradas no intervalo entre os 5% e os 5,25%, tal como aconteceu. Desta forma, a Fed interrompeu pela primeira vez desde março de 2022 as subidas das taxas de juros. Contudo, de acordo com as projeções do Comitê da Fed, ficámos a saber que 9 dos 18 dirigentes esperam juros entre os 5,5% e os 5,75% no final de 2023. Isto significa que há espaço para mais duas subidas de 25 pontos base na taxa nos próximos meses. Para além disso, Jerome Powell disse também que a Reserva Federal Norte-Americana continuará a reduzir o seu balanço a um ritmo de 100 mil milhões de dólares mensalmente. No caso da zona euro, o Banco Central Europeu, sem surpresas e pela oitava reunião consecutiva, decidiu subir as taxas de juros de referência mais 0,25 pontos percentuais. Assim, a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento passou dos 3,75% para os 4%. A taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez passou dos 4% para os 4,25%. E a taxa de facilidade permanente de depósito passou dos 3,25% para os 3,5%. Além dos juros, o Banco Central Europeu também disse que vai continuar a mexer nos programas de compra de dívida, como já tinha anunciado. Quanto à carteira APP, que é a carteira de programa regular, está atualmente a diminuir a um ritmo que eles consideram comedido e previsível de 15 mil milhões de euros por mês, mas a partir do próximo mês vão deixar de reinvestir essas mesmas obrigações. Já em relação ao programa de compra de ativos devido à emergência pandémica, o chamado PEP, o Banco Central Europeu tenciona, segundo eles, continuar a reinvestir os pagamentos de capital dos títulos que atingem o prazo até pelo menos final de 2024. Para além destes dois eventos, destacamos o facto das ações da Apple e da Nvidia terem feito novos máximos históricos na sua cotação em bolsa. Com este feito, a Nvidia entrou para o restrito clube de empresas tecnológicas norte-americanas que atingiram a fasquia de 1 trilhão de dólares em capitalização bolsista, ou seja, 1 bilhão de dólares na nomenclatura europeia. E esta semana vamos começar uma semana, digamos, a meio gás nos mercados financeiros, dado que hoje, segunda-feira, as bolsas norte-americanas estão fechadas devido ao feriado nos Estados Unidos da América. Ainda assim, esta semana voltaremos a conhecer decisões de política monetária, mas neste caso será por parte do Banco Central da Suíça e por parte do Banco de Inglaterra, ambos na quinta-feira. Para além disso, também esta semana Jerome Powell, o governador da Fed, testemunhará tanto no Senado como na Câmara dos Representantes, algo que acontece 2 vezes por ano. Com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na passada sexta-feira. Relativamente à oportunidade da semana passada, destacamos o comportamento em termos técnicos da Ethereum. Observando o gráfico em velas diárias da Ethereum, é possível reparar no grande bull market ocorrido aqui entre novembro de 2020 e novembro de 2021, o qual levou a cotação da Ethereum a passar dos 350 dólares aproximadamente até aos 4.800 dólares, representando isto uma valorização de mais de 1.100%. Contudo, durante o ano de 2022, sobretudo na primeira metade do ano de 2022 e no final do ano de 2021, assistimos a um bear market
que levou o preço desta criptomoeda a cair, neste caso, para os $900 aproximadamente. Entretanto, desde junho de 2022 até agora, temos assistido a uma lateralidade, a qual nos ofereceu uma excelente oportunidade de investimento na semana passada. E como é que essa oportunidade foi identificada? Bem, primeiro, observando a linha vermelha que temos aqui, esta é a média dos 200 dias, a média das últimas 200 sessões, a qual, em termos históricos, como é possível observar, em muitas ocasiões funcionou ou como linha de suporte ou como linha de resistência, dependendo se o preço do ativo estava abaixo ou acima da média. Neste caso, como a média se encontrava abaixo do preço da criptomoeda, a mesma funcionava ou tinha potencial para funcionar como suporte, assim como já tinha funcionado em março deste ano como região de suporte. Então, ao aproximar-se da mesma, tínhamos aqui uma oportunidade de pressão compradora. Contudo, não era apenas a média dos 200 dias aquilo que nos levava a acreditar que esta podia ser uma região de suporte importante. Se adicionássemos uma linha de tendência desde os mínimos feitos em novembro de 2022 a passar pelos mínimos feitos aqui em dezembro de 2022, essa linha iria coincidir com os mínimos feitos em março de 2023, a qual iria novamente coincidir com a média dos 200 dias, exatamente durante a última semana. Adicionalmente, poderíamos ainda colocar um Fibonacci de todo o swing ascendente desde os mínimos feitos o ano passado, em junho de 2022, até os máximos feitos em abril deste ano. E os 38.2 de Fibonacci também acabavam por coincidir na mesma região como zona de pressão compradora, sendo uma zona com uma grande probabilidade de haver uma reação ascendente no preço. Para além disto, poderíamos também observar a divergência oculta entre, neste caso, o RSI e o preço, ou seja, o preço está a fazer uma sucessão de mínimos crescentes, ao passo que o oscilador fez uma sucessão de mínimos decrescentes, e isto era uma divergência bastante importante no que diz respeito à continuação da tendência que temos assistido desde novembro. Portanto, a partir deste momento, existem grandes possibilidades da tendência poder se manter ascendente e quem sabe se no futuro não vamos mesmo ver a Ethereum a fazer novos máximos do ano. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.